Estamos de volta para mais um episódio da minissérie Emagrecimento Feito Fácil. Hoje a gente vai abordar o tema emagrecimento a longo prazo. Ao longo dessa minissérie, a gente aprendeu a criar e executar uma dieta de emagrecimento, a gente aprendeu a criar e executar uma fase de manutenção. Se você conseguiu atingir seus objetivos e perder a quantidade de gordura que você queria, ótimo. Agora, sem se preocupar em manter isso. Se manter ativo, comer alimentos saudáveis, seguir a dieta de manutenção, talvez com um pouco mais de liberdade, ficar de olho na balança e reajustar suas calorias caso necessário. E se você, nesse processo aí, conseguiu passar, conseguiu emagrecer, mas ainda não chegou no seu peso ideal, você ainda quer emagrecer mais, tem mais gordura para emagrecer. E se você tem muito mais gordura, tipo mais 20 quilos aí de gordura que você quer tirar, qual que vai ser a estratégia a longo prazo para você conseguir perder essa gordura? Como é que vai funcionar o emagrecimento a longo prazo? Bom, uma regra geral, a mais importante de todas. Nunca tente perder mais que 10% do seu peso corporal em uma única fase. Sempre tenta manter entre 6 a 8%, que vai ser ideal para o emagrecimento a longo prazo. Forçando mais que isso, pode aparecer alguns probleminhas. Quais são as regras e passos para o emagrecimento a longo prazo? Bom, primeiramente, você deve ter completado a primeira fase de emagrecimento e a primeira fase de manutenção. Após isso, você vai executar a segunda fase de emagrecimento. E você só vai executar ela se você não está sentindo fadiga da dieta anterior. Você tem que já estar estabilizado na sua fase de manutenção. Em cada fase, você deve perder um pouco a menos de peso do que a fase anterior. Mas por que isso? Se a perda de peso ideal para você fazer em cada fase é de 6 a 8%, você tem que entender que quando você fica mais leve, menor, porque você está emagrecendo, esse 6 a 8% vai ser um número em massa, em quilos, menor. Não tente a forçar mais do que isso, porque o seu corpo vai brigar muito contra e vai atrapalhar, pode atrapalhar as outras fases de emagrecimento também. Como eu já abordei, não faça outra fase de emagrecimento se você não tiver certeza que você está apto para fazer isso. Se você está sentindo que você está com algum sintoma de fadiga pós-dieta, não fazer. Esperar umas 2 semanas, reavaliar e fazer de novo. Pô, mas quais são os sintomas? Fadiga, cansaço, muita vontade de comer doce, muita vontade de comer esses alimentos, mas uma vontade surreal, de seu corpo ainda está precisando. Então, tem que avaliar se você está se sentindo bem, está preparado mentalmente também para fazer uma outra fase. E quando você se sentir preparado, faça. Porque se você fazer despreparado, a probabilidade de dar certo vai ser menor. E é cada vez mais difícil, porque cada vez você vai estar perdendo mais gordura. Muito importante, a sua última fase de emagrecimento, você tem que estar atingindo um peso de 3 a 4% a menos do seu peso ideal final. Porque após isso, você vai estar entrando numa fase de manutenção e também vai ter espaço, às vezes, para poder ganhar um pouco mais de glicogênio, um pouco mais de músculo, até às vezes guardar um pouco mais de gordura, que é normal. Mas entenda que você tem que mirar um pouquinho mais para baixo, beleza? E a sexta parte, né, o sexto passo ou regra, seria você manter, é você conseguir se manter depois disso. Quais são as regras para você se manter bem após todo esse processo? Você emagreceu os seus 25 quilos lá ao longo de um período aí de 6 a 8 meses, por exemplo, ou até 8 a 12 meses, dependendo do seu caso, da sua constância. Como é que você vai fazer para não jogar um trabalho de tanto tempo fora? Se mantenha ativo, coma saudável, pode cometer as besteiras ou refeições livres às vezes. O importante é você se manter com os bons hábitos. Ficar de olho no seu peso. Se seu peso subir mais que 2,5% ao longo de 1 a 2 semanas, reduz as besteiras. Ou aumenta o cardio. E você vê que seu peso está descendo, aumenta um pouco a sua ingestão calórica, manipula um pouco melhor suas calorias. Após esse processo, você vai ter uma noção melhor de como fazer isso. Com certeza, passando esse processo, você vai saber já como adicionar, como tirar as calorias. Mas o que eu falo para você, se o seu peso subiu, tá vendo que ele tá subindo, primeiramente reduz as besteiras e vê se fica melhor. Se você quer manter uma besteirinha aqui e ali no seu dia a dia, reduz um pouco suas calorias de comida de ingestão que você faz ou aumenta um pouco mais o seu gasto energético. É uma boa estratégia também.
A ideia é você achar o equilíbrio onde você consiga comer as coisas que você gosta de comer, ter o prazer de comer as coisas que você, por exemplo, gosta de cozinhar, gosta de sair, não deixar de ter essas liberdades, prazeres na alimentação no seu dia a dia, mas ainda manter um corpo bonito, um corpo saudável, sem ter medo aí de engordar tudo de novo. Então é simplesmente você já usar essa noção que você adquiriu e ir mexendo para você conseguir achar esse equilíbrio. E finalizamos basicamente essa minissérie. Agora, além de aprender a fazer todo o processo de montar e executar, você aprendeu a como fazer isso de uma maneira para as pessoas que precisam fazer isso a longo prazo, quem tem que perder muito peso. O que eu deixo para vocês de importante, para poder isso estar certo. Sejam pacientes e realistas. Não tentem se afobar muito e tirar muito peso de uma vez. Obedeça as regrinhas. Todas elas estão aí por uma razão. E lembra que o mais importante para o emagrecimento a longo prazo é o tempo e a constância. Tem que entender que demora e tem que entender que você tem que ter disciplina ao longo desse tempo. Se você é um dos casos que tem muita gordura para perder, não foi em pouco tempo que você engordou. Infelizmente, não vai ser em pouco tempo que você vai emagrecer. Mas, se você seguir do jeito que tá acontecendo, do jeito que eu estou passando para vocês, vocês vão emagrecer. Vocês vão conseguir sim atingir seus resultados. Só que, como eu falei, tem que seguir, tem que ter aderência, tem que ter constância e tem que ter paciência. Para quem tem interesse em como conseguir um corpo super definido, uma coisa mais atlética, um pouco mais realmente diferente, mais um nível um pouco mais elevado dessa parte de definição e emagrecimento, eu vou abordar isso no próximo vídeo, Seco Igual ao Deserto. Bom, gente, finalizamos mais um vídeo da minissérie Emagrecimento Feito Fácil. Eu queria pedir para vocês, se tiverem qualquer dúvida ou sugestão, colocar aqui nos comentários. Pedir para vocês também curtirem o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho aí para ficar atento a todas as novas postagens, tanto sobre essa minissérie e outras. E se você quiser ter um corpo legal e aprender a manter esse corpo e tem interesse em todos os assuntos relacionados à musculação, academia, suplementação, é aqui onde você deve estar. Até o próximo vídeo.